Alô, alô, boa noite. Estamos ao vivo, começando a transmissão. Vamos falar sobre transtorno do pânico. Olá, boa noite, pessoal. Vamos entrando aí. Andinha, tudo bem, gente? Patrícia, Andréia, psicanalizando sempre. Adriana Marinho, Ângela. Boa noite a todos. Estamos no ar. Dessa vez eu não consegui colocar o tema da live. Não sei porquê. Deus no comando. Boa noite. Oi, conseguiu? Que bom. Eu não consegui colocar tema na live. Não sei como é que outra vez apareceu para eu colocar o nome da live. Dessa vez não apareceu nada. Silvia Médica Vegana. Oi, boa noite. O problema é que é mesmo, é? Pô, sabia não. Vamos falar sobre isso. Então, para começar, eu queria dizer para vocês o seguinte. Boa noite, Cacá, tudo bem? Cacá Teixeira. Ju Souza, boa noite. Ângela. Eu queria pedir para vocês o seguinte. Oi, conseguiu, que bom, né? Queria falar para vocês o seguinte. Esse assunto do transtorno do pânico é um assunto importante. Cara, é muito comum, né? Andréa, boa noite. Eu queria pedir ajuda de vocês, porque assim, esse trabalho que eu estou fazendo aqui de passar a informação, eu estou tentando atingir as pessoas, né? Agora, assim, estou trazendo a informação e tentando passar para as pessoas. Agora, eu preciso de ajuda. Preciso que vocês me ajudem a fazer esse trabalho. E aí vocês vão me ajudar como? Compartilhando. Aqui embaixo, aqui, ó, no telefone aqui, tem uma setinha que parece um aviãozinho, uma gaivota, entendeu? Clica nessa paradinha aí e vai chamando geral. Vamos lotar essa live aqui para todo mundo ficar entendendo tudo de transtorno do pânico. Quer dizer, tudo não, né? Mas entender o suficiente, né? Vai chamando aí, chama aí 5, 10 pessoas, 10 primeira pessoa que aparecer aí na frente, chama. Porque tem muita gente que precisa saber desse conteúdo, precisa entender. Eu canso de pegar gente que vem com um diagnóstico de transtorno do pânico, que não tem transtorno do pânico, e também de gente que não tem transtorno, que na verdade tem. Ó, eu que sei o que é transtorno do pânico, né? Pois é, gera muito sofrimento, cara. É um transtorno, assim, que gera muito sofrimento. Então o que a gente vai fazer? Vamos falar sobre isso. Vou pedir para vai convidando aí, ó. Perto no aviãozinho lá, vai convidando geral. Tá. Oi, Lúcia, tudo bem? Boa noite. Vai convidando geral aí pra gente falar sobre isso. E aí, o que acontece? Assim, alguns avisos. Você acha que tem? Vamos ver se você tem. Alguns avisos. Primeiro aviso de todos. Eu tô gripadaço, tô caidaço aqui, tô tossindo, beço, minha garganta doendo a vera. Tô com sinusite e enfim, tô caído. Então assim, se eu começar a tossir aqui, ainda mais quando eu começar a falar muito, se eu começar a tossir, vocês por favor me perdoem. Me perdoem. Outra coisa, ó, sofro muito há 8 anos, desde minha filha nasceu, ó. Tô na aula, mas dando um jeitinho de assistir. Olha, cabulando aula, muito bom, hein? O que acontece? Então, eu tô caidaço, assim. Vou tentar falar mais devagar, mais baixo. Eu queria estar normal, com certeza eu queria estar normal. Verdade. Pra quem não viu o vídeo aí que eu postei ainda agora aí sobre estar normal, né? Eu falei sobre isso, dei o exemplo de estar gripado. Quando a gente está gripado, tudo que a gente quer é estar normal. Tu não quer estar gripado, não precisa estar maravilhoso, mas também não está gripado. Então o que acontece? Vamos entrando aí, vamos convidando geral para a gente falar sobre transtorno do pânico. Assunto tranquilo para a gente falar. Não vou falar muito, mesmo porque minha garganta também não está permitindo. Tentarei ser o mais breve, direto, claro, didático o possível, tá? Por respeito ao sofrimento alheio, porque as pessoas sofrem muito por causa disso, e às vezes a gente complica demais na hora de explicar. E não é tão complicado assim,
Não é tão complicado assim. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro eu vou contextualizar vocês no modelo cognitivo. Lembra que eu falei, assim, nem todo mundo que está aqui viu a live dos pensamentos sabotadores, né? Mas eu falei sobre os pensamentos sabotadores na outra semana, na semana retrasada, sei lá, e eu falei que para a terapia cognitiva, tudo que a gente sente e tudo que a gente faz é definido pela maneira como a gente pensa, como a gente interpreta as situações da vida. Isso é quase sempre assim, tá? Quase sempre. Hoje em dia a gente já tem os estudos que mostram que em algumas vezes, tá? A reação emocional ela vem antes da interpretação. Beleza? Ok, dito isso, vamos guardar essa informação. Tudo que a gente sente, tudo que a gente faz é definido pela maneira como a gente pensa, interpreta as situações da vida. Beleza? Fechou? Ok. Então vamos falar diretamente do transtorno do pânico. O transtorno do pânico é um transtorno de ansiedade, tá? Ele é categorizado dentro da categoria de transtorno de ansiedade. Tá lá na caixinha dos transtornos de ansiedade. Tá? Ele tem ali como um dos protagonistas, né, o nosso amigo, não tão amigo assim, né? Ataque de pânico. O que é o ataque de pânico, bro? Ataque de pânico são crises de ansiedade, medo intenso, de ansiedade nível 10, muito alta, tá? E aí tem uma cacetada de sintoma. Esses ataques de pânico, eles podem acontecer, olha só, vou falar devagar, bem pausadinho, assim, para que não tenha dúvida, tá? Vou tentar ser o mais didático possível, gente. Esses ataques de pânico, eles podem surgir do nada, sim, ser completamente inesperado, ou eles podem ser provocados por alguma coisa, alguma situação, alguma pessoa, alguma substância, tá? Para quem não sabe, algumas substâncias podem provocar. Uma delas, por exemplo, é o Plasil. Quem já tomou Plasil, assim, quem já foi no hospital e tal, o nego gosta de tacar Plasil às vezes na veia. Eles vão administrar drogas lá, eles botam um Plasilzinho lá, porque é pro enjoo e tudo mais, e não sei pra que mais, mas eles dão Plasil. E o Plasil, às vezes, gera esse tipo de efeito colateral, tá? Então seria um exemplo de ataque de pânico ocasionado por substância, tá? Beleza. Guardou a informação. Esses são os ataques de pânico. Os sintomas são muito variáveis. Você tem sintomas físicos e sintomas também cognitivos. Entendeu? Por exemplo, um exemplo de sintoma cognitivo é confusão mental. Você... Olha lá, Silvia, já teve o quê? O Plasil, né? Pois é. Então, assim, o Plasil é para enjoo, para vômito e tal. Ó, tosse. Então, o que acontece? Eu quero falar até rápido, justamente para a gente poder ter essa interação, porque eu sei que as pessoas têm muitas dúvidas e tudo mais. O que acontece? Os ataques... Tem uma série de sintomas, tá? Palpitação, suor, taquicardia, tremor, vertigem, tontura, que mais? Sensação de falta de ar, uma cacetada de sintoma. E no caso de um ataque de pânico nível 10, a sensação descrita é uma sensação de morte iminente. Batimentos cardíacos. Você tem taquicardia, que é a aceleração dos batimentos cardíacos, e você tem a palpitação. Palpitação é quando o coração ele bate mais forte, tá? Quando ele não está acelerado, mas você sente que ele está batendo forte. Tum, 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 tum. Então, isso, a região da boca fica anestesiada às vezes, boca seca, dá dormência também, é verdade. Isso vai me lembrando aí dos sintomas. Dormência principalmente nas extremidades, dedos, mãos, mas pode dar em qualquer lugar, tá? Que a gente chama de parestesia. Então, assim, é uma cacetada de sintomas. Tem alguns sintomas que a gente chama de despersonalização, desrealização, que assim, é como se você tivesse a sensação de que a desrealização é como se você tivesse a sensação de que você está fora do lugar, que tem alguma coisa fora do lugar ali, que você, como se você estivesse num outro plano. Ou então a despersonalização é como se uma parte do seu corpo não fosse sua, como se você estivesse fora do seu corpo. Mas parada muito louca, entendeu? E tudo isso por causa do nosso amigo transtorno, nosso amigo ataque de pânico. Os ataques de pânico, eles podem dar em qualquer
transtorno de ansiedade, tá? Ele não é uma exclusividade do transtorno de pânico. Ele pode acontecer nas fobias específicas, ele pode acontecer no transtorno de estresse pós-traumático, ele pode acontecer inclusive fora de contexto de qualquer transtorno, os ataques de pânico, tá? Eles são meio que protagonistas da coisa ali do transtorno do pânico. Só que assim, o transtorno do pânico, ele tem 3 características básicas, tá? Se você for ler sobre, você vai ler um texto gigantesco, um monte de coisa, mas eu vou resumir para vocês em 3 características básicas, tá? Não tem diferença, tá? Transtorno e síndrome. Na verdade, síndrome é um nome usado assim meio que nas coxas. Síndrome é tudo que se transforma, acho que numa constelação de sintomas, ele de uma forma meio consistente, eles chamam de síndrome. Mas no caso é transtorno do pânico. O nome síndrome do pânico é usado também, mas nem é o mais correto. Mas assim, continuando o que eu estava falando. E 3 características básicas, tá? São os ataques de pânico recorrentes, certo? A preocupação excessiva, isso é muito importante, a preocupação excessiva com a consequência desses ataques. E o terceiro, a preocupação excessiva com a possibilidade de ter novos ataques, tá? Esses são os 3 principais características do transtorno do pânico, tá? Que é um transtorno muito comum, repito, tá? Bora, gente, vai chamando o pessoal aí, vamos lotar essa sala aí, vamos lotar a live. Vai chamando gente aí, que é importante. Perdi o emprego depois de uma crise na empresa, não duvido. Então, o que acontece? Esse é o transtorno do pânico, em síntese, é isso. O que acontece? A ansiedade, a crise de ansiedade, tá? Assim, o medo, ele é uma função natural da gente, ele é uma função adaptativa, tá? Ele serve para você se defender de situações em que você está em perigo. A questão é que é o seguinte, como que funciona isso? Quando você está em perigo, tá? Oi, Eri, boa noite, tudo bem? Quando você está em perigo e você tem uma partezinha lá do seu cérebro que tem um reflexo para isso, tá? Na sua área límbica. Esse nome não interessa muito, mas a área límbica, tá? Tem um dispositivozinho ali chamado amígdala, tá? Que ele fica rastreando os perigos, entendeu? Quando você percebe algum tipo de perigo, racionalmente ou irracionalmente também, essa área límbica, ela dispara um sistema chamado sistema simpático. O sistema simpático, percebendo que você está em perigo, por você estar em perigo, o sistema simpático ele joga uma série de hormônios e substâncias na sua corrente sanguínea. Adrenalina, cortisol, noradrenalina. E mais um monte de coisa, tá? Isso tudo para quê? Para te excitar. O que acontece com você quando esses hormônios são descarregados na sua corrente sanguínea? A sua frequência cardíaca aumenta, a sua frequência respiratória aumenta, a sua frequência, a sua pressão arterial aumenta, a quantidade de insulina secretada aumenta, tá? A sua pupila de lado, uma porrada de coisa acontece contigo nesse momento, tá? E isso tudo tem um objetivo só, tá? A única coisa que eu acho que reduz é a glicose, porque ela é consumida. Isso tudo tem um objetivo muito simples e claro. É dar energia para você se defender. É só para isso, tá? A sua frequência cardíaca aumenta, o seu coração bate mais rápido para ele bombear mais sangue. A sua frequência respiratória aumenta para você ter mais oxigênio. A sua pressão arterial aumenta para o seu sangue poder circular mais rápido e levar mais oxigênio, mais glicose para dentro da célula. Por isso que a insulina aumenta, porque a insulina ela é secretada para ela pegar a glicose, o oxigênio vai lá, quebra a molécula de glicose, a insulina vai botar para dentro da célula, a célula respira e você tem geração de ATP, que basicamente é energia. Tá? É só para isso, para você ter um boom
de energia para você se defender ou você fugir. Basicamente, esse que é o raciocínio, tá? Isso é uma crise de ansiedade. E aí, o que acontece? Isso é muito interessante quando você está fugindo de um leão. Quando você está, sei lá, fugindo de um assalto. Enfim, isso é muito interessante. Quando você está sentado no sofá da sua casa assistindo televisão, isso é uma merda. Entendeu? Fica muito ruim para você. Por que fica ruim? Porque você não consegue entender por que aquilo está acontecendo. Então, normalmente, acontece assim, preste atenção. Algumas vezes são completamente inesperados, outras vezes acontece exatamente do jeito que eu estou falando. Olha só, a pessoa teve um dia inteiro de trabalho, trabalhou pra caramba, teve uma série de problemas, discutiu, e não sei o que lá. E enquanto ela estava fazendo aquelas questões todas, transtorno bipolar é ataque de pânico. Não, transtorno bipolar é uma coisa, ataque de pânico é outra coisa, ansiedade é outra coisa, tá? São coisas diferentes. Quando o cara trabalhou o dia inteiro, mó estresse, aconteceu um monte de coisa, enquanto ele tá lá na ativa, ele tá fazendo as coisas. Blá, 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 blá. Aí ele vai pra casa, chega em casa de noite, aí ele vai dormir. Vai dormir não, ele chega, toma um banho, relaxa, janta, aí ele senta lá na sala lá da casa dele, lá, pra assistir televisão lá. Aí vai lá assistir lá a Grande Família. Beleza, nem sei se Grande Família nem sei se ainda passa isso, mas enfim. Aí ele vai sentar lá, começa a assistir, aí daqui a pouco ele percebe o coração dele. Tum, 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 tum. Aí ele, opa, que tá acontecendo? Por que meu coração tá batendo assim? Pô, tem alguma coisa errada. Olha a interpretação que ele tá fazendo. Tem alguma coisa errada, eu tô passando mal, será que eu vou infartar? Eu acho que eu vou infartar. Alguma coisa está errada. Olha só, ele está dizendo para ele mesmo, tá? Que ele está em perigo. Ele está dizendo para ele mesmo que ele está em perigo. Quando ele faz isso, meu amigo, vem o resto. Entendeu? Vem o resto. Tem uma coisa que a gente chama de condicionamento interoceptivo, que nada mais é do que esse condicionamento entre sensações. Normalmente começa com uma. Você tem uma sensação e a partir dali você já sabe que vai vir a outra, e aí vem a outra, uma vai puxando a outra. Quando você vê, você já está num ataque de pânico completinho, tá? Surtando, morrendo de medo, pedindo pelo amor de Deus para alguém te levar para o hospital. E aí o que acontece é o seguinte, chega no hospital, faz aquele scan todo, não tem nada, te dá um diazepam, você dá uma relaxada, melhora e vai embora. Isso, quando chega tanto, porque algumas vezes só de chegar no hospital já melhora. Outras vezes a pessoa está no meio da rua, aí ela começa a ter, ai meu Deus, ai tô passando mal, ai vou embora para minha casa, aí vai embora para casa. Quando chega em casa melhora. Por que isso acontece, gente? Preste atenção. Lembra quando eu falei que quando você está numa situação dessa, isso é um dispositivo de luta e fuga, certo? Quando você chega em casa, aquilo ali passou, aquilo passa, por quê? Porque você conseguiu fugir. Só por isso. Você chega num local de segurança e aí você consegue essa redução. Às vezes não. Mas isso é uma outra questão. Vamos lá, vamos por partes, que eu já estou avançando demais aqui. Estou indo lá para o final. O que acontece, gente? O sistema simpático ele faz isso. Existe um outro sistema que ele tem uma função única de fazer essa porcaria parar, que é o sistema parasimpático. Depois de um tempo da ação do sistema simpático, tá? De você com a sua ansiedade lá no alto, o sistema simpático vem e corta essa ação. E aí você começa a diminuir tudo isso, a sua frequência cardíaca começa a diminuir, a sua frequência respiratória começa a diminuir, a sua pressão começa a baixar, e aí você tem uma sensação de relaxamento que algumas vezes também dá medo na pessoa, porque aí a pessoa acha que talvez vai me desmaiar, continua achando que está passando mal. Isso é uma ação parasimpática, tá? Isso acontece mesmo que você não queira, tá? Isso vai acontecer mesmo que você não queira. Uma coisa muito difícil de ficar em multidão, não aguento, parece que vou ficar doido. Então,
aí é um outro transtorno. Normalmente isso acontece por causa de um outro transtorno que muitas vezes está associado, que eu vou falar sobre ele, que é a agorafobia, tá? O que acontece? Deixa eu só controlar o tempo aqui, ver. Tá, 8h27, tá bom. Tem tempo. Boa noite, tudo bem? Tunuxinha, Ana Paula, vamos entrando aí. Fadu, meu querido. É o sistema que fala para o simpático? É, simpático e parasimpático, tá? O simpático é o que te ferra, o parasimpático é o que te salva. Então, o que acontece? Isso acontece mesmo que você não queira, tá? Então, assim, é muito difícil porque normalmente a pessoa que tem pânico, quando ela começa a ter a crise, ela tem um impulso de fugir de qualquer jeito, de sair do lugar, de se defender de alguma forma daquilo ali, entendeu? E ela acaba fugindo, ela sai, ela vai embora para casa, ela vai para o hospital, enfim. Porque se ela ficasse, tá, ela ia perceber que aquela ansiedade ia subir, atingir um pico máximo e depois ia descer. Tá? Mas normalmente ela não faz isso, ela foge, ela tem uma esquiva fóbica, que aí essa esquiva ela vai se transformando no mantenedor do transtorno, porque ela acha que o jeito que ela tem de resolver aquilo ali é fugir, é ir para o hospital, é voltar para casa, é não sair de casa e por aí vai. O nome disso é esquiva fóbica. Tá? O que acontece? Temos um outro transtorno que normalmente ele acontece, ele está associado ao transtorno do pânico e que ele acontece no contexto do transtorno do pânico, chama-se agorafobia. A agorafobia é o quê? A agorafobia é a ansiedade, o medo de estar ou se colocar em locais onde, caso ocorra uma crise de ansiedade ou um ataque de pânico, você tenha dificuldade de fugir ou de buscar ajuda. É muito comum pessoas terem medo de avião por causa disso, tá? Quando a gente pensa em medo de avião, a pessoa pensa assim, porque o avião tá lá no alto, vai cair, vai explodir, pode morrer todo mundo. Muitas vezes o medo não é esse. Muitas vezes o medo que a pessoa tem é de passar mal no avião e não ter como sair de lá. Não ter acesso a ninguém para ajudar, não ter acesso a um hospital, não conseguir sair daquela situação. A mesma coisa acontece em lugares muito cheios, lugar fechado, lugar cheio. Então a pessoa tá lá, eu vou no show da Sandy Júnior, mas se eu for no show da Sandy Júnior, vai ter muita gente, eu vou estar lá no meio, como é que eu vou fazer se eu tiver uma crise de ansiedade? Se eu tiver uma crise de ansiedade, eu não vou conseguir escapar. Então a pessoa acaba evitando de ir. Você vai ver que pessoas que têm esse tipo de preocupação, por exemplo, uma pessoa que tem transtorno do pânico, quando ela vai em algum lugar, ela calcula absolutamente tudo, ela calcula o escape dela, tá? Por exemplo, uma pessoa que tem transtorno do pânico com agorafobia, quando ela vai no cinema, normalmente ela fica perto da porta, tá? Normalmente ela fica na porta. Busca sempre locais onde o acesso à saída é fácil, entendeu? Eu tinha uma paciente, por exemplo, que ela foi viajar uma vez, cara, ela fez todo o cálculo de tudo que ela ia fazer. Então, assim, ela sabia exatamente qual era o quarto que ela ia ficar, qual era a distância do quarto para a recepção. Então, assim, ela fez questão de buscar o quarto mais perto da recepção, porque ela pudesse sair dali já correndo para a recepção caso acontecesse alguma coisa. Entendeu? Então, assim, existe uma tentativa de controlar a ansiedade através do controle da situação, em se colocar em situações que sejam mais fáceis de lidar. Isso normalmente não funciona. Por que isso não funciona? Gente, isso não funciona porque você não vai poder controlar o ambiente sempre. E, inclusive, por a pessoa saber que não vai controlar o ambiente sempre, o que ela faz? A diferença entre crise de ansiedade e pânico, ela vai da intensidade, tá? O pânico é uma crise de ansiedade, não deixa de ser uma crise de ansiedade. Tem muita diferença que a gente fala de ansiedade para medo, tá? O medo, normalmente, ele tem relação com alguma coisa que seja presente, tá? A ansiedade, ela tem a ver mais
com alguma coisa que você projeta. Então, por exemplo, eu tô aqui, tem um cachorro ultra feroz ali, eu morro de medo do cachorro. Outra coisa, a ansiedade é a preocupação. Mas se eu for na casa de fulano, tem um cachorro lá que pode ser que aquele cachorro me morda, tá? Então, tem essa diferença. Então, o transtorno do pânico com a agorafobia, ele tem esse caráter, né? A pessoa tentar controlar tudo através da situação. O controle não pode partir disso porque você não consegue controlar a situação o tempo inteiro. Seja com relação a qualquer tipo de fobia. Assim, tipo, eu falei agora do cachorro. Uma pessoa que tem medo de cachorro, por exemplo, ela não pode simplesmente achar que ela vai passar a vida inteira dela evitando o cachorro, porque a qualquer momento você pode esbarrar num cachorro, certo? Então o que acontece com as pessoas que têm pânico com agorafobia? Elas vão limitando a vida delas. Elas vão deixando de ir a cada vez menos lugares, fazer cada vez menos coisas, elas vão fazendo cada vez menos, e a vida vai ficando cada vez mais restrita. E muitas vezes é aí que deprime, tá? Porque uma pessoa dessa, imagina, para ir ao trabalho, muitas vezes, é um sofrimento muito grande, porque a pessoa tem muito medo. É importante que a gente entenda o seguinte, uma pessoa que tem esse tipo de medo, tá? Veja só, essa pessoa ela acha que durante a crise ela vai morrer, tá? Então, presta atenção, pensa só no que eu vou te dizer. Essa pessoa, se ela acha que ela vai morrer, muitas vezes é isso, outras vezes ela tem medo de ficar louca, outras vezes ela tem medo de ter um AVC, de ter um infarto, mas muitas vezes é o medo de morrer. Cara, essa pessoa, ela luta contra o instinto mais básico do ser humano, que é o instinto de autopreservação da espécie, que é o de autopreservação, né? Então, isso assim, é uma luta muito difícil. A solução para isso é tratamento, tá, Eri? Então, é uma situação muito difícil essa luta. Muitas vezes mesmo... Deixa eu dar um gole aqui na água que minha garganta tá pedindo. Ai, desculpa, gente. Muitas vezes mesmo, essa preocupação toda gira em torno disso. E quando essa pessoa está nesse estado, ela não consegue raciocinar. E aí, por que ela não consegue raciocinar? Já foi mostrado já nos estudos científicos, com neuroimagem e tudo mais, tudo bonitinho, com os PET scans lá da vida, que a área límbica do nosso cérebro, que é a área relacionada à emoção e à amígdala, quando ela dispara, ela tem uma ação muito forte em todo o nosso cérebro. O seu córtex frontal, que é a parte da frente aqui, que é justamente a parte que está relacionada ao raciocínio lógico, ela fica apagadinha. Então você não consegue, porque tudo em você está voltado para você se proteger. Então o que você faz? Você se protege. Você se protege como? Lutando ou fugindo. Na maioria das vezes você vai fugir porque não tem contra o que você lutar. Entende? Não tem um algoz ali que você vai lutar diretamente, percebe? Então, assim, a solução para isso é o tratamento. O tratamento, ele se baseia sempre em 3 vias, tá? Sempre, aliás, em 4 vias, né? A gente vai trabalhar, lembra do modelo cognitivo que eu falei lá no início? Situação, pensamento, sentimento, comportamento. A gente vai trabalhar em todas essas vias, tá? A gente começa trabalhando na situação. Como que a gente começa trabalhando na situação? Primeiro, a gente vai fazer um trabalho de contenção. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que tem pânico, muitas vezes ela tem determinados limites que ela coloca ela mesma. Bom, eu não vou a determinado bairro, eu não vou a determinados locais. E isso é simplesmente pelo condicionamento, porque ela já teve ataques de pânico lá, aqui no banco, ou na padaria, ou naquela padaria, seja o que for. E aí, como ela já teve, ela acha que se ela for de novo, ela vai ter de novo. Então ela tem mais medo daquele lugar. Tá? Então o que a gente faz? Tudo que ela ainda faz, a gente blinda. Ela não pode deixar de fazer de jeito nenhum. Tá? Porque a gente não pode deixar isso crescer mais. A gente começa por aí. E as coisas que ela não faz, a gente vai começar a definir o que é mais fácil e o que é mais difícil. Tá? Para ela começar a enfrentar o medo dela. Só que para ela enfrentar o medo dela, ela precisa se preparar antes. E aí a gente prepara como?
através das outras 3 vias, tá? Trabalhando na cognição, no pensamento, ou seja, nessa interpretação errônea que ela tem de que as sensações da ansiedade são um infarto ou que ela vai ficar maluca. A gente trabalha para que ela comece a entender isso com muita psicoeducação. Isso aqui que eu estou falando para vocês é extremamente importante que uma pessoa que tem pânico saiba dessa questão da ação simpática, da ação parasimpática. Pô, é a adrenalina, é o cortisol. Ah, então quer dizer que meu coração dispara por causa disso? É muito importante que as pessoas saibam disso. Isso é um fator muito importante do tratamento, tá? Muito importante mesmo. A psicoeducação, chamada psicoeducação. Eu nem gosto muito desse nome, mas é um nome que a gente dá, psicoeducação. Outra coisa que a gente faz dentro disso é ajudar essa pessoa a manejar melhor a ansiedade dela, tá? Quando a ansiedade está muito alta, é muito difícil, mas só que essa pessoa, tendo atenção ao que acontece, ela vai perceber que normalmente aquilo tem um início e que ela não percebe. Aquilo vai subindo, vai subindo, até que pum, vai lá para cima. O nosso objetivo é que você comece a perceber quando está nesse início para você começar a trabalhar nele. Aí você vai aprender técnicas de respiração, técnicas de relaxamento. As técnicas de relaxamento, elas são interessantes porque você aprende a relaxar e conforme você vai treinando, você vai ficando cada vez melhor e você consegue relaxar cada vez mais rápido. E também as técnicas de relaxamento, elas servem para você fazer diariamente, às vezes até mais de uma vez por dia, para que você mantenha o nível de ansiedade sua basal mais baixa. Lembra do cara que eu falei que ele senta chega de noite, ele senta na poltrona dele para ver lá a televisão e o coração dele começa a palpitar? Então, isso não acontece à toa. Isso acontece porque você passou lá o seu dia inteiro num estresse danado, lá pingando lá um pouquinho de cortisol a cada minuto, um pouquinho de cortisol, um pouquinho de cortisol, um pouquinho de cortisol. Chega uma hora que isso faz um efeito, tá? É a mesma coisa que você, sei lá, você se entupir de café. Se você se entupir de café, a cafeína, ela é uma substância que ela vai te agitar, ela é excitante, entendeu? Então, se você se entupir de café, vai chegar uma hora que seu coração vai começar a disparar, que você vai começar a ficar mais agitado que o normal. A mesma coisa acontece com o cortisol. Mesma coisa acontece com a adrenalina. Então, você fazer esse trabalho de relaxamento e de meditação direto, tá? Ajuda você a ter um nível de ansiedade menor, basal. Se você tem um nível de ansiedade basal menor, as chances de você ter algum sintoma desses diminui. Apesar de que pessoas que têm transtorno do pânico, elas estão tão preocupadas em ter ataques de pânico ou não ter, que elas estão sempre procurando alguma desgrama, de uma desgraça, de um sintoma. Sempre. Elas ficam com... A gente chama isso de atenção autofocada. Elas estão sempre focadas nela mesma, para dentro, para perceber se tem alguma coisa de errada. Aí daqui a pouco ela acha que está sentindo alguma coisa diferente e pronto, já foi. Tem uma coisa errada, eu estou passando mal. Ai meu Deus, eu já trouxe o ataque de pânico, vem com tudo. Entende? Então, o manejo de ansiedade ele vem para isso. E a gente trabalha também no comportamento, tá? Tem algumas coisas que a gente faz, porque assim, eu estava falando que na hora que você está você está no meio de um ataque de pânico, você fica com dificuldade de pensar. Então você precisa treinar essa resposta antes, tá? Para que você comece a ter consciência de que aquilo ali é uma ansiedade, aquilo vem, aquilo passa, aquilo diminui, e aquilo vai embora, e daqui a pouco vem de novo. Para você ter essa noção. Então, assim, tem algumas técnicas que eu uso, tem uma técnica que é o... Ai, cacete, como é que é o nome? Eu esqueci o nome que é em português. Eu uso muito, que é o stop, tá? O stop é o que chama de anacrônio, eu acho que fala assim. Cada letra tem um significado. O stop é S de stop, o T de take a breath, né? De respire, né? Então, pare, respire. Aí vem o O de observar, e aí observar fora, tá?
e o P de proceed, para você continuar. Isso em inglês. E em português tem o Bernard Ranger, que é um autor muito famoso da terapia cognitivo-comportamental. Ele deu uma adaptada nisso e criou o Acalme-se. Eu, particularmente, eu não gosto do Acalme-se. Eu acho o Acalme-se é muito grande, tá? Essa técnica, que é mais ou menos a mesma coisa, tá? Você tem o A de acalme, acalme não, aceite, como é que é? Aceite, contemple, que é observar, né? Aceite a ansiedade, contemple, o que mais? Haja, libere o ar, acalme-se, mantenha, que é manter tudo o que você estava feito antes, examine. Eu não lembro, gente, desculpa, eu uso muito pouco acalme-se. Pare, respire, observe. É isso aí. Aí tem esse é o stop, né? Pare, respire, observe, prossiga. Tem o acalme-se, aí eu não sei, acho que é sorria, não sei o que, alguma coisa assim. Eu não lembro, que eu não uso. Eu acho ele muito grande, entendeu? É muito grande. Então, no meio daquele lógico que você treinando, você vai ganhando habilidade, você fala o acalme-se, já condicionou o acalme-se, né? Você consegue, mas eu acho o stop melhor. O stop é menor, é muito mais direto do que o acalme-se, tá? Que é o pare, respire, né? Inspira e solta o ar. É muito importante você soltar o ar, tá? Muitas vezes as pessoas com ansiedade, elas ficam assim, ó. E aí tem uma sensaçãozinha aqui no peito de que não consegue completar a respiração. E isso acontece principalmente porque o seu pulmão está cheio de ar, você não solta o ar todo. Então é importante você liberar o ar. Inclusive no acalme é justamente isso, no acalme, você libere o ar. Você botar o ar para fora e respirar mais devagar. O observe, quando eu passo os meus pacientes, eu peço para eles observarem fora. Porque se observar dentro, vai dar merda. Tá? Então, observe o ambiente em que você está. Contemple as coisas que estão acontecendo. O que está acontecendo? E depois você continua a fazer o que você estava fazendo. Tá? Quando a gente trabalha isso, primeiro, obviamente, a gente trabalha em consultório, a gente trabalha para condicionar a pessoa, a palavra, o stop lá, a fazer esse passo a passo. Para quando chegar na hora, eu já vou começar a responder pergunta, tá? Só um minuto. Para quando eu terminar... Então, pois essa é da ansiedade. Eu vou falar sobre isso, sobre como resolver isso. E para resolver essa questão da respiração é respirando, só que respirando de uma maneira diferente. A respiração diafragmática ajuda muito. Então, nesse exercício, a gente faz esse tipo de condicionamento em consultório, para que a pessoa consiga fazer isso com mais clareza. No início, vão ter vezes que vão ser muito difíceis de botar isso em prática. Mas conforme você vai fazendo isso, você vai ficando melhor e você vai conseguindo manter em prática. Tá? Tem uma outra coisa que a gente faz, que é a exposição gradual. Tá? A exposição aos sintomas, às sensações, tá? Porque quem tem pânico tem medo das sensações, tá? Tem medo das sensações. Então, a gente pode fazer essa exposição na imaginação, a pessoa deita em relaxamento, você relaxa ela, e aí você começa a mostrar para ela que na imaginação dela, ela começa a pensar nas sensações, e a partir daí você começa a associar essas sensações a uma sensação de relaxamento. A mesma coisa a gente faz com os ambientes, tá? Em imaginação a gente faz uma hierarquia do medo, porque a pessoa começa a evitar, como eu falei do banco. Então você pega, a pessoa tem medo de ir ao banco porque ela acha que vai ter um ataque de pânico. Se ela for, provavelmente ela vai ter um ataque de pânico, porque ela já vai estar ansiosa, ela já vai estar sentindo as sensações da ansiedade. E aí quando ela chegar lá, que é o lugar de mais insegurança dela, ela vai catastrofizar e vai gerar um ataque de pânico. Então, como é que a gente faz? A gente faz isso na imaginação, para começar a associar o local a uma sensação de relaxamento. Tá? Então, você faz uma hierarquia, porque quando uma pessoa vai, por exemplo, uma pessoa que tem pânico, que tem muito medo de ir ao banco,
né, por exemplo, por causa disso, ela não fica com medo só quando ela chega no banco. Se ela tiver que ir ao banco, no dia anterior ela já está com medo, ela já está preocupada, ela já está ansiosa com a ideia de que ela vai ter que ir ao banco. Então você começa a ir. Primeiro fator, você um dia antes de ir ao banco, pensando em ir ao banco, ela já vai estar ansiosa. Depois, meia hora antes de ir ao banco, se arrumando para ir ao banco, saindo de casa, pegando o ônibus, seja o que for, ou carro, chegando na porta do banco, entrando no banco, passando pela porta giratória do banco, pegando a senha. Cada um desses fatores que ela vai se aproximando mais da situação temida, você está aumentando o grau de ansiedade. Entende? Então você começa com o menor, do menor para o maior, e você vai desensibilizando um a um, tá? A pessoa imagina aquela situação, ela vai sentir ansiedade, não vai sentir tanto quanto lá, mas ela vai sentir ansiedade. Aí você vai e entra com relaxamento. Traz a imagem de novo, depois entra com relaxamento, até zerar o nível de ansiedade dela no consultório. Tá? Quando você faz isso, você começa a mudar a construção sináptica que ela tem ali da relação daquele ambiente com a ideia de perigo. Tá? Você começa a transformar isso. E aí, por último, a gente faz isso também ao vivo, tá? Com a pessoa indo. Ao vivo é mais para as pessoas que têm agorafobia, tá? Uma outra coisa que a gente faz é desensibilizar as sensações, tá? Provocando a sensação. Por exemplo, uma pessoa que ela tem muito medo, a primeira sensação dela é ataque cardíaco, o coração dela acelera muito. Você consegue provocar essa sensação em consultório. Eu costumo fazer primeiro dentro do relaxamento, no estado hipnótico, tá? Quando eu uso hipnose, mas você pode fazer também na prática. Uma pessoa que acelera o coração, que tem medo da taquicardia, você consegue com muita facilidade em consultório acelerar o coração dela e aí mostrar que ela consegue construir um ataque de pânico tranquilo, simplesmente usando a respiração, uma respiração mais rápida. Você provoca o ataque de pânico para ela aprender que aquilo ali acontece provocado e que ela pode controlar e trazer de volta usando a respiração. A questão da respiração que eu falei, a respiração preferencialmente que eu uso é a respiração diafragmática, tá? Você inspira e aí o tempo que você vai inspirar e expirar vai variar de acordo com a quantidade de ansiedade que você está sentindo. Se você estiver muito ansioso, entendeu? O ideal é que você faça com um tempo mais curto, de 2 segundos inspirando, 2 segundos prendendo e 4 segundos expirando. Se você estiver ansioso. Se você estiver menos ansioso, no dia a dia, você pode fazer a respiração em 4, 4, 8. Mas a proporção é sempre de quantidade de tempo que você coloca o ar para fora é o dobro da quantidade de tempo que você coloca o ar para dentro. Então, se eu fiquei 3 segundos inspirando, eu vou expirar por 6 segundos. Então, para você fazer isso, você tem que controlar esse ar, essa respiração. E conforme você vai fazendo esse controle dessa respiração, tem um outro fator importante, além de diminuir a quantidade de cortisol, de liberar outros hormônios, de você estar avisando lá para o seu nervo vago lá de que está tudo bem, tem um outro fator. Você foca só na respiração e desfoca no resto, o que é muito importante, tá? Que mais? Eu acho que peraí, da respiração. O que mais faltou? Ai, não lembro. Respiração, o que mais? Tá vendo? Não faz trabalho de casa, isso que dá. Porra. Mas a respiração é muito importante. Eli, calma aí, meu querido. Daqui a pouco eu vou comentar, cara. Eu tô terminando de falar aqui, rapaz. Se esperar muito. Ai, meu Deus do céu. Mas eu acho que é isso aí. Eu não sei, eu devo ter esquecido de falar alguma coisa que eu não estou lembrando aqui. Mas enfim, a respiração é muito importante para você conseguir manter-se mais tranquilo, né? Perguntas. Qual é a pergunta? Ele me fala aí o que você quer saber. Manda aí, gente. É isso aí. Aceite, contemple, haja, libere, mantenha, examine, sorri, espere. Isso aí.
Perdi a vontade de realizar. O que eu faço? Realizar o quê? Não sei. Eu tenho essa sensação o tempo todo de que não consigo completar a respiração. Pois é, essa sensação de não conseguir completar a respiração é porque você começa a respirar mais rápido. Você vai respirando mais rápido. E aí você acaba colocando menos ar para fora do que para dentro. Então você fica com o pulmão mais cheio de ar. Então assim, você não consegue completar, tá? Porque não tem espaço para entrar tanto ar. Então você tem que colocar o ar para fora para depois inspirar de novo, entende? E aí essa inspiração que você faz desse jeito, ela chama a respiração diafragmática, que é a principal, ela ajuda muito para esse tipo de coisa, tá? Só que você tem que usar o diafragma aqui embaixo, porque quando você expandindo o diafragma, quando você expande o diafragma, você abre campo, altera a pressão aqui dentro e aí você facilita a entrada de ar, tá? Tem um outro fator importante nessa respiração que não consegue completar, de você ficar respirando mais rápido, que você acaba, com isso, você acaba alterando a concentração de CO2 e de oxigênio, e aí você acaba facilitando, você altera o pH do seu sangue, aí você tem tonteira, entendeu? Tem um pouco de vertigem, de mal-estar por causa disso, entendeu? Então o ideal é você tomar conta dessa respiração. Como lido com pessoas? Eu tenho uma pressão muito grande, gera uma grande ansiedade. Quando algo der errado, eu saio de mim. Então, pois é esse que é o lance. Assim, como você tem uma carga de estresse muito grande, você acaba facilitando pela liberação de muito cortisol, de adrenalina durante o dia, você acaba facilitando as crises de ansiedade, entendeu? Assim, agora, quando algo dá errado sair de você, pelo amor de Deus, né? Algo dá errado é o que dá toda hora, dá coisa errada. Faz parte da vida, entendeu? É possível tratar o transtorno de pânico só com terapia e sem medicação controlada? É sim, olha só. Isso depende do grau, tá? Dependendo do grau e do nível de ansiedade, às vezes é importante você entrar com a medicação para facilitar o trabalho. Tudo isso que a gente faz em terapia também, ele tem um objetivo único de facilitar o trabalho. Porque eu não posso pegar você com um transtorno de pânico ferrado e colocar você lá no meio da situação que você tanto tem medo, né, da situação que tanto gera essa ansiedade em você, de uma hora para outra. Então a gente faz isso de uma maneira progressiva. E algumas vezes a medicação ajuda muito, entendeu? Mas às vezes atrapalha também, tá? Principalmente os SOS, tá? Que tem muito médico que dá um SOS, um ansiolítico, Rivotril, o diazepam, o clonazepam e tal, para você colocar selo sublingual caso você tenha crise. Isso você acaba gerando uma relação de segurança com o medicamento, e aí o problema é quando ele não tem, quando você não pode. Acontece alguns casos de pessoas que usam medicamento, aliás, tem gente que nem usa. Eu já atendi gente que anda com Rivotril na bolsa e não toma há mais de 8 anos, mas não sai de casa sem o Rivotril. Isso não é legal. Como lidar com a certeza de que não tem cura para isso? Já estou cansado com essas crises. Bom, essa ideia de cura ela é controversa, porque assim, eu como psicólogo, eu não posso falar em cura. Quem fala em cura aqui no Brasil é curandeiro, né? Mas veja só, quando eu falo para você que a pessoa que tem pânico, preferencialmente, ela tem a tendência a catastrofizar as sensações corporais, ela tem uma preocupação excessiva com isso, entendeu? Se você altera o seu entendimento dessas sensações corporais, teoricamente você deixa de ter pânico, tá? Vivo com medo, me afastei de tudo, nem vou na missa, não zombe. Já sofro com tanta discriminação, faço reposição de lítio. Então, o lítio é um estabilizador do humor. Ele não é um medicamento usado para o transtorno de pânico, entendeu? Agora, pois esse que é o que acaba acontecendo com as pessoas que têm pânico. Elas vão começando a se limitar demais, entendeu? Limitar, se limitando. E aí a vida vai ficando muito difícil, porque você vive numa zona de medo ali o tempo inteiro. Acaba ficando muito ruim mesmo. Eu compreendo você, imagino que deva sofrer muito mesmo. Não só com a discriminação, mas principalmente com o medo mesmo. Né? O medo de ter medo, a sensação de que está inseguro o tempo inteiro. Isso é muito ruim. Espera aí que eu fiz besteira aqui.
É normal em uma crise ir dessa sensação de frio, calor? É normal sim, cara. É muito normal. Eu tomo lítio também. Então, o lítio é um estabilizador do humor. É usado mais para transtorno bipolar do humor. Yoga ajuda pra caramba. Yoga ajuda muito, muito mesmo. Porque ela tem toda essa questão da respiração, da atenção plena também, da atividade física. A atividade física é fundamental para quem tem transtorno do pânico, tem qualquer tipo de transtorno de ansiedade, tá? Eu tomo Rivotril, antidepressivo. O antidepressivo é a droga de escolha. Os antidepressivos são a droga de escolha, né? Pro transtorno do pânico, né? Eles são muito bons para tratar a ansiedade. Deu problema aqui. Voltei. Gente, troque as medicações aos poucos por exercícios. Pois é, isso precisa ser definido no tratamento, né? Algumas pessoas é importante usar a medicação para dar uma facilitada, porque ela está tão comprometida que ela não consegue dar o start. Então a medicação ela vai dar uma facilitada, vai diminuir um pouco esses sintomas para ajudar nesse enfrentamento que a gente faz, porque todo o trabalho com relação ao medo ele é baseado no enfrentamento, tá? Enfrentar o medo. Gente, troca as medicações, os exercícios ajudam muito, né? Eu já me vi entrando em crises de tanto assistir vídeos de assalto. Pois é. Então, quem tem pânico ele não tem medo de assalto necessariamente, tá? É uma outra coisa. Quem tem medo de violência tem medo de violência. Quem tem pânico tem medo das sensações. O que pode acontecer é de você, por estar preocupada e mais ansiosa pelo medo de assalto, você acabar tendo as sensações, catastrofizando essas sensações e ter uma crise de pânico. E a partir daí acabar tendo um transtorno do pânico. Mas medo de violência é uma coisa, medo de sensação e do ataque de pânico é outra, né? A academia ajuda muito. A atividade física é muito boa. Como eu falei na outra semana que eu falei, a atividade física intensa, num primeiro momento, às vezes não é tão interessante. Por causa disso, porque como você tem muita alteração física, a pessoa acaba não aderindo, acaba deixando de fazer, ela fica com medo. Então é ideal que seja uma atividade mais devagar, entendeu? Que a pessoa consiga compreender. Eu já tive paciente já num outro consultório que eu atendia, eu atendia no 3º andar, e aí um dia o elevador estava ruim, ela subiu as escadas, né? Só que ela subiu, obviamente, ela estava um pouco acima do peso, tudo mais, sedentária. Nessa de subir, mesmo não sendo sedentária, né? Nessa de subir as escadas, o coração dela acelerou. Óbvio que acelerou, ele precisa de mais energia, então ele acelera para bombear mais sangue. Ela chegou lá tendo uma crise de pânico nível 10, assim, desesperada, achando que estava morrendo por causa disso. Porque ela interpretou aquela taquicardia do subir a escada como se fosse um infarto. Sinto muito calor e frio ao mesmo tempo. Isso é doido. Uso remédio para dormir, ansiolítico, alprazolam e estalopram. Então, é isso aí. O alprazolam é um ansiolítico, o estalopram é um antidepressivo. São as drogas de escolha mesmo. Às vezes só quero chorar, sinto uma angústia. O que será? Então, isso pode acontecer com quem tem pânico, mas o pânico ele não gira em torno disso, tá? Respiração fundamental, atividade física. E, assim, é muito comum a pessoa ter a depressão como consequência, tá, do transtorno do pânico, justamente por causa dessa questão de você estar cada vez mais limitado. E como você fica com a atenção autofocada, prestando atenção em tudo que você está sentindo o tempo inteiro, a sensação às vezes é de que você está doente o tempo inteiro, você está passando mal o tempo inteiro, que está tudo ruim o tempo inteiro. Então, assim, é enlouquecedor. Psiquiatra terapeuta, ele pode ajudar como psicólogo? Então, a psicoterapia, ela é de uso exclusivo dos profissionais de psicologia, tá? Agora, o psiquiatra, tem muitos psiquiatras que vão lá e fazem formação em algum tipo de abordagem teórica e acabam exercendo isso, mas o ideal é que essa parte de psicoterapia seja feita com o psicólogo, tá? Vamos lá, André, eu também já pensei até que fosse menopausa. Pois é, essas alterações hormonais fazem isso acontecer, tá? Pode ter certeza do que eu estou te falando. E aí você pode, a partir da alteração
E não precisa ser só a menopausa, não. Para as mulheres, você tem a TPM, né? A tensão pré-menstrual, que você tem uma alteração hormonal ali, te deixa mais suscetível a esse tipo de coisa, por causa das alterações, você fica mais sensível, por aí vai. Às vezes só quero chorar, sinto uma angústia. Então, não sei. Aí tem que avaliar, eu não sei. Depois que começaram, fiquei hipertenso, tem relação. Então, o estresse, ele pode gerar uma certa hipertensão, sim. Muitas vezes as pessoas têm um pouco de preocupação também, principalmente pessoas hipertensas, elas têm preocupação com o ataque de pânico, de achar porque são hipertensas que a pressão pode descontrolar de vez, né? Porque você tem um aumento de pressão durante um ataque de pânico, tá? E achar que pode ter um AVC, alguma coisa. Se você tá com a sua pressão controlada direitinho, tomando os remédios direitinho, você não tem por que se preocupar com isso, tá? Esse aumento de pressão, ele é plenamente normal. E aí você vai ver que o aumento de pressão pela ansiedade, normalmente você tem um aumento da pressão máxima e a mínima ela se mantém mais baixa. Então você vai ter, se tua pressão é 12,8, controlada com remédio, ela vai na ansiedade, ela vai 13,8, 14,8, 15,8, 16,8, 16,7, 15,7. A mínima ela não sobe tanto, ela não vai subir acima de 10, entendeu? Claustrofobia parecido? Não, a claustrofobia é um medo de você estar em locais fechados, onde você está preso. É um medo diferente, tá? Do medo do transtorno do pânico. A claustrofobia é uma fobia específica, tá? O medo de ficar preso. Que você vê o ambiente se fechando e você é distinto. Iniciei o tratamento há um mês, eu tomo prazolam à noite, meio comprimido, estalopram de manhã. Faço pilates, caminhada, meditação. O que você acha? Acho ótimo. Acho ótimo. Só tá faltando só a psicoterapia aí, que é fundamental. Vamos ver, tratamento fitoterápicos são eficazes? Cara, eu não sei, bicho. Depende, qual é o fitoterápico? Que é Pasalix, maracujina. Qualquer coisa que você use nesse sentido para dar uma baixada na sua ansiedade basal, vai te ajudar, vai ser bom para você. Né? Mas assim, o grande lance do trabalho é você conseguir controlar a sua ansiedade sem ter que usar fármaco. Porque algumas vezes acontece, por exemplo, vou te dar um exemplo de uma paciente que tinha medo de falar em público. Ela tinha muito medo de falar em público e aí ela começou a tomar um remedinho que chama-se, eu não vou falar o nome não, ou falo, não sei. Ela começou a tomar um beta-bloqueador. O beta-bloqueador, ele corta essa ação adrenérgica da adrenalina, então ele diminui muito esses sintomas de uma maneira bem sem vergonha, mas ele faz isso, tá? Dos sintomas de ansiedade. Então, para quem fala em público, acaba sendo bom, porque a pessoa não gagueja tanto e tudo mais. Ela começou a fazer uso desse medicamento. E foi passando o maior tempão fazendo uso desse medicamento. Só que aí o que acontece? Meu amigo, ela falava em público direto, a boa parte das questões profissionais dela estavam girando em torno disso, e toda a segurança dela estava baseada nisso, porque ela tomava o remédio, ela sabia que ela ia ficar bem, ela ia embora. Só que ela ficou grávida, e aí não podia tomar o remédio. E aí, como é que faz? Ferrou, deu ruim. Entendeu? Então tem essas questões, assim, importante você a sua segurança, ela tá relacionada com você e não com alguma coisa externa, tá? Olá, tenho emagrecido muito, não sinto vontade nem consigo comer, quase muito pouco. Já troquei remédio, agora tomo sertralina, mas não adianta, e quanto mais emagreço, fico pior. Então, eu não sei, porque assim, vai depender do quanto tempo você toma. A sertralina é um ótimo medicamento, tá? É um ótimo medicamento. Só que assim, no início ali, quando você começa a tomar um antidepressivo, é normal você ter algumas reações dessa. Ter falta de apetite, você se sentir mais enjoada, ter um pouco de dor de cabeça, ter alguns sintomas desse tipo. É muito comum você ter isso, tá? E aí pode ser que aconteça em torno disso. Agora, aí não sei, tem que avaliar por que você está assim, sem vontade de comer. Porque você pode ser porque você está muito limitado em função do pânico, em função da ansiedade. E aí vai acabar aqui, ó. Tem mais 30 segundos de live aqui, ó. Tá me dizendo que vai acabar. Entendeu?
minha pressão fica de 28 por 18. 28 por 18 é muito alta, tá? Se a sua pressão tiver 28 por 18, você tem que ir pro hospital correndo, voado. Vai acabar aqui o tempo aqui da live, ó, 10 segundos, 9, eu entro de novo. Vamos ver aqui, sofro barulho elevado, quero que